Caros ouvintes, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao meu canal Extermina Heresias 10. E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um vídeo resposta ao Dr. Ricardo Adam. Quero deixar claro, em primeiro lugar, que meu objetivo não é confrontar a pessoa do Ricardo Adam, que eu não tenho nada contra a pessoa do Ricardo Adam. Esse é o primeiro ponto. O objetivo deste vídeo é confrontar as ideias do Ricardo Adam, aquilo que ele prega e defende em seus vídeos. Importante deixar isso aqui claro. E em segundo lugar, quero deixar claro também que eu não tenho nada contra a pessoa do Ricardo Adam. Pelo contrário, eu tenho grande admiração e respeito pelo trabalho do Ricardo Adam, pela pessoa que o Ricardo Adam é e também pelo profissional que ele é. Porém, isso não significa que pelo fato de eu admirar o Ricardo Adam como pessoa, eu seja obrigado a concordar com as suas ideias. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e é importante eu deixar isso aqui claro para vocês. Eu quero chamar aqui a atenção dos ouvintes do canal Ricardo Adam. É uma coisa bastante importante que eu tenho para comunicar com vocês. Primeiramente, vamos atentar para o versículo da Bíblia, da qual o apóstolo Paulo ele fala para nós examinarmos tudo e retermos apenas aquilo que é bom. O apóstolo Paulo ele falou: examinai tudo e retende aquilo que é bom. O que é que o apóstolo Paulo ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você pode ouvir tudo, que você pode ler tudo, porém que você não pode acreditar em tudo aquilo que você lê e em tudo aquilo que você ouve. O apóstolo Paulo está dizendo que você ponha à prova, que você examine, e que daquilo que você está examinando, que você retenha apenas aquilo que é bom. E essas palavras do apóstolo Paulo, ela faz lembrar na filosofia o método cartesiano. O que quer dizer o método cartesiano? O método cartesiano, ele diz que você não pode acreditar em alguma coisa como verdadeira se de fato você não tiver certeza que aquilo é verdade. Isso nós chamamos na filosofia de método cartesiano. Então é importante eu fazer esse alerta aos ouvintes do Ricardo Adam, porque nós percebemos que muitos dos ouvintes acreditam cegamente, sem questionar, sem pesquisar, em tudo aquilo que o Ricardo Adam prega, acreditam cegamente. E não é só acreditar em tudo que o Ricardo Adam prega. Isso também serve para as religiões. O povo acredita cegamente naquilo que sai dos púlpitos, naquilo que os pastores, pregadores pregam, sem questionar. Então, o questionamento é importante. E o Ricardo Adam, ele bate muito nessa tecla, na questão do questionamento. E nesse ponto, eu tiro o meu chapéu para o Ricardo Adam. É importante nós questionarmos. Por exemplo, como eu sou uma pessoa cristã, a minha visão é que tudo aquilo que as igrejas pregam ou pregadores pregam sejam questionado à luz das Escrituras. Tudo aquilo que estiver de acordo com as Escrituras estará certo. E tudo aquilo que não estiver de acordo com as Escrituras estará errado. Mas é nesse ponto que eu quero chegar com o Ricardo Adam. Porque o Ricardo Adam, ele defende duas correntes filosóficas de pensamentos. Em seus vídeos, o Ricardo Adam, ele defende duas correntes filosóficas de pensamento. A primeira corrente filosófica que o Adam defende é o negacionismo das Escrituras.
né? O Ricardo Adam, ele não acredita na Bíblia na sua totalidade, ele não acredita na história de Adão e Eva, não acredita na história de Josué, Davi. Para o Ricardo Adam, esses personagens do Antigo Testamento foram personagens criados e inventados pelos judeus para manipular pessoas. E isto nós chamamos de negacionismo. Essa é a primeira corrente filosófica da crença do Ricardo Adam que eu vou refutar aqui neste vídeo, né? Eu vou provar aqui para o Ricardo Adam que Adão e Eva existiu e vou provar que todos os personagens do Antigo Testamento existiram. Eu vou aqui provar. Mas o Ricardo Adam, ele questiona: ah, mas se os milagres foram verdadeiros, como é que a gente vai acreditar que não tinha ninguém para filmar, não tinha ninguém para tirar foto? Nós estamos falando de um período de 3.500 anos atrás, de 4.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, ou seja, nós estamos falando de um período milenar, que não tinha como fazer filmagem e não tinha como tirar foto. Ah, se não tinha como fazer filmagem, não tinha como tirar foto, então como acreditar? É nesse ponto que eu quero chegar. Nós vamos acreditar nas verdades bíblicas do Antigo Testamento, né? Não através de uma fé cega, mas através de uma fé verdadeira, baseado em evidências reais. É nesse ponto que eu vou chegar para vocês mais na frente. Baseado em evidências reais, eu vou refutar a corrente filosófica do negacionismo do Ricardo Adam através de evidências. Mas antes de começar a refutar o Ricardo Adam, né, através das evidências que provam, né, os personagens do Antigo Testamento, que prova a veracidade do livro de Gênesis, né, que prova a existência de Adão e Eva, né, antes de chegar nesse ponto, eu vou falar aqui sobre a segunda crença, a segunda corrente filosófica do Ricardo Adam, que é a teoria do relativismo. O que é o relativismo? O relativismo significa que você pode fazer aquilo que você quiser, que você é livre para fazer o que você quiser, sem limites. Sem limites, porque segundo o Ricardo Adam, né, você pode fazer aquilo que você quiser, desde que esteja de acordo com a Constituição. Ou seja, você pode se prostituir, você pode adulterar à vontade, né? Você pode praticar todo tipo de relação sexual ilícita, né? Se não for proibida pela Constituição, né, você pode fazer. Agora o Ricardo Adam, ele esquece de falar uma coisa para vocês. Aquilo que é permitido pela Constituição, é considerado imoral na cabeça da humanidade. Por quê? Porque nós temos, né, a chamada lei da consciência, né, no nosso entendimento. Mesmo que nós queiramos fazer, né, na nossa consciência estará implantado, né, não só na consciência individual, mas na consciência coletiva, né, estará implantado que aquele ato é errado. É errado. Por isso existe os famosos moralistas, né? Eles fazem as coisas erradas, mas não concordam com aquilo e condenam aquilo mesmo que eles fazem. Por quê? Porque existem os moralistas. Porque, né, aquilo que eles fazem de errado está implantado, né, na mente dele como algo imoral. Isto nós chamamos de lei da consciência. Então, mais uma vez aqui eu quebro nessa corrente filosófica do relativismo do Ricardo Adam. Deus não criou o homem
para andar de todo jeito, né? Deus criou o homem para ter equilíbrio, para ter disciplina, pois o ser humano sem disciplina é como uma sociedade sem lei, né? Assim como uma sociedade sem lei, ela auto se destrói, né? Porque a lei é para justamente isso, para impor regras, para impor limite à sociedade. E historicamente, né, desde os primórdios, o homem, né, se viu na necessidade de viver em sociedade coletiva, né, debaixo de leis e de regras para a sobrevivência da espécie humana. Né? Sem essas condições é impossível o homem sobreviver, e tanto coletivamente como individualmente. Né? O homem precisa de regras. Né? O homem não pode estar por aí fazendo aquilo que quer. Né? O homem precisa de limites. E a Bíblia, né, no livro de Provérbios, fala muito em relação à disciplina, em relação ao autocontrole. O apóstolo Paulo ele fala sobre a temperança ou o domínio próprio, né? Então são elementos fundamentais, né, para a sobrevivência do homem na face da terra. São elementos fundamentais, né? A lei e a disciplina. Porém, agora vamos refutar o Ricardo Adam na questão do negacionismo, né? Que segundo ele o Antigo Testamento é a história de carochinha, né? Adão e Eva em invenção, né? Os personagens do Antigo Testamento como Josué, Moisés, Davi, Daniel também é invenção, né? E eu vou provar agora a veracidade do livro do Gênesis, a veracidade da existência de Adão e Eva, a veracidade de Josué, de Moisés e de Daniel. Né? Vou provar a veracidade do Antigo Testamento e seus personagens. Vamos provar agora a veracidade do livro de Gênesis. Né? E eu vou começar por Gênesis capítulo 1. Né? Vou provar para vocês agora a veracidade no livro de Gênesis. No livro de Gênesis capítulo 1, diz que Deus, né, no primeiro dia, Deus criou... Deixa eu só confirmar aqui na Bíblia, né, para eu não falar o versículo errado aqui para vocês, pois eu não gosto disso. Só um minuto que eu vou citar aqui para vocês o texto correto da Bíblia. Olha só que interessante aqui no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Né? Não, versículo 4. Não, perdão. Na verdade é o versículo 3. Que Deus diz assim: e haja luz, e houve luz. Então isso significa que no primeiro dia Deus criou a luz. Gênesis capítulo 1:3 fala que no primeiro dia Deus criou a luz. Agora Gênesis capítulo 1, versículo 14. Né? Deus criou a luz no primeiro dia, e no versículo 14, né, que já se refere ao quarto dia, fala que Deus criou o sol e a lua, os dois grandes luminares. Qual a conclusão que a gente chega? Antigamente se acreditava que a luz era produto de astros. Porém, um estudo recente da cosmologia moderna, ela provou para a gente que a luz ela é uma unidade independente de astros. Ou seja, a luz ela não precisa de astro para ser luz. Então, o estudo da cosmologia está completamente de acordo com o texto de Gênesis capítulo 1. E agora, Ricardo Adam, Gênesis capítulo 1 está de acordo com a ciência. E agora, você vai continuar negando? Você vai continuar com sua ideologia negacionista? Você vai continuar com sua
ideologia negacionista das Escrituras, vamos falar agora sobre Adão e Eva, né? A Bíblia diz que o homem veio do pó da terra, né? E a teoria da evolução, que até hoje é teoria e nunca se tornou ciência, né? Diz que o homem veio do macaco, sendo que os outros macacos ainda não evoluíram, não se tornaram em homem e até hoje continuam sendo macacos, né? A Bíblia diz que o homem veio da terra e é comprovado também cientificamente que o nosso corpo tem elementos, né, de produtos que vêm da terra e precisa desse mesmo produtos, né, das mesmas substâncias que é produzida através dos alimentos, como magnésio, ferro, selênio, né, tudo da terra. Então, em relação à criação, né, Gênesis continua de acordo com a ciência. Outra coisa que a ciência diz é em relação à biogênese. A biogênese diz que vida provém de vida. Um organismo vivo provém de outro organismo vivo semelhante. Então, a vida, né, a vida humana, a vida terrestre, ela não veio de uma explosão, não veio de um Big Bang, não veio de algo inanimado, né? A biogênese já provou para nós, né, que vida provém de vida, que um organismo vivo provém de outro organismo vivo, semelhante. E o que é que a Bíblia diz, ainda no livro de Gênesis? Que Deus criou todas as criaturas viventes, né? Não tem contradição com a ciência, porque Deus, um ser vivo, cria seres vivos semelhantes. Inclusive o homem, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o texto de Gênesis está completamente de acordo com a ciência. Então cai por terra aqui a corrente filosófica do negacionismo, né, do Dr. Ricardo Adam, né, que acha que o livro de Gênesis é história para carochinha, né, e vocês estão tendo uma boa aula de ciência aqui no livro de Gênesis. Agora vamos falar da melhor parte, a parte de Adão e Eva, né, a parte de Adão e Eva que, segundo Adão e Eva é um mito, né, é uma criação. A própria ciência comprova também que todos os seres humanos descendem de um casal, né? A própria ciência, através do mapeamento do genoma humano. Então, Ricardo Adam, antes de você abraçar, né, a teoria do negacionismo, né, procure se informar. Obedeça o método cartesiano da filosofia. Não afirme uma coisa como verdadeira sem antes, né, você não ter certeza, sem antes ter certeza que aquilo de fato é verdade. E é exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou buscando a fonte na ciência para comprovar a verdade, a veracidade nas escrituras. Mas alguém pode questionar: então se todo ser humano veio de Adão e Eva, como é que fica a questão das raças? É justamente aí que eu vou chegar agora. Em primeiro lugar, não existe raças, a raça humana é só uma, como de lá no livro de Atos, né? E de um só criou toda a raça humana, está escrito no livro de Atos, e está completamente de acordo com a ciência, de acordo com o estudo, o mapeamento do genoma humano, né? A raça humana é uma, não existe raças. Mas em relação à cor, não tem nada a ver com raça, né? Em relação à cor, né, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, ela tem a ver com a melanina. Tem a ver com a melanina, não tem nada a ver com raça, que é definida pela genética. Mas o que aconteceu com Adão e Eva para que tivesse tantas pessoas diferentes, com cores diferentes? Foi exatamente o que aconteceu, né, no evento da Torre de Babel, né, onde todos os seres humanos eles falavam apenas uma só língua, né, e ali o povo queria um poder centralizado,
né, para que ele não se dispersasse. Isso foi contra a ordem de Deus, né, porque o objetivo de Deus foi para que o ser humano ele se espalhasse pela terra e povoassem a terra. E por conta dessa desobediência, né, dos seres humanos, de querer estar em apenas um local, por conta dessa desobediência, Deus enviou a confusão das línguas. Deus enviou a confusão das línguas, né? E através da confusão das línguas, os povos começaram a se isolar em determinadas partes do mundo. E com isso aconteceu um fenômeno chamado isolamento genético, né? E é através do isolamento genético que surgiu determinados grupos de pessoas, né? Como pessoas de pele mais escura, como pessoas com olhos mais puxados, como pessoas com determinada cor e padrão de cabelo. Tudo isso através do isolamento genético. Não tem nada a ver com raça. E então supõe-se, e o mapeamento do genoma já chegou a essa conclusão, né, que Adão e Eva, eles possuíam variabilidade genética. Variabilidade genética, tanto para pessoas com pele clara, com pele mais escura, com a pele mais parda. E essa variabilidade genética foi que começou a se espalhar, né, pelo mundo e está do jeito que nós vemos hoje. Então cai por terra essa teoria negacionista do Ricardo Adam. Então eu poderia citar aqui inúmeros exemplos de verdades científicas dentro das escrituras. Eu poderia citar aqui sobre a fotossíntese. Eu poderia citar aqui sobre a impressão digital, falada no livro de Jó, né, que cada cá tem a sua própria. Mas eu vou falar uma verdade bíblica bastante interessante aqui do livro de Josué, que segundo Ricardo Adam, né, o Josué também é um personagem judeu, criado por judeus para servir ali de símbolo de heroísmo para o povo judeu. Isso não é verdade e eu vou refutar o Ricardo Adam aqui, né? E vou provar para o Ricardo Adam e para seus simpatizantes ouvintes, né, que os personagens do Antigo Testamento existiram. E eu vou começar aqui por Josué. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 11, diz que o povo de Israel estava em guerra, né? E nesse mesmo capítulo foi que aconteceu o fenômeno, né, do Sol e a Lua pararem. É um fenômeno também comprovado cientificamente. E ali, neste capítulo, né, fala que Deus choveu do céu pedras de fogo, né, que os cientistas chamam de meteoro, né, pedras de fogo para que Israel derrotasse o inimigo. E foi chamado no próprio livro de Josué, né, as pedras de Azeca, por conta do nome do local. E essas pedras se encontram no local até hoje, né, no local na cidade de Azeca até hoje. E ali os cientistas também fizeram uma pesquisa sobre as substâncias da pedra, né, e encontraram substâncias vulcânicas, né, nessas pedras que estão lá até hoje. E o interessante é que nesse local em que as pedras estão, não existe nenhuma evidência de vulcão, o que deixa claro a veracidade do texto bíblico, o que deixa claro a veracidade do evento que realmente aconteceu, citado no texto, no livro de Josué. E agora eu pergunto para você, e agora, Ricardo Adam, cadê o seu negacionismo? Eu faço um desafio para você,
para você me mostrar, né, para você me provar que a Bíblia está errada, que esses personagens bíblicos do Antigo Testamento não existiram. Eu estou provando aqui para você que a Bíblia é verdade através da ciência e através de fatos históricos, né, através de reportagens já comprovadas. Estou aqui provando para você e faço esse desafio a você para que você me prove que a Bíblia está errada, que a Bíblia é uma mentira e que sua ideologia do negacionismo está certa. Agora vamos voltar um pouquinho atrás, né? Vamos falar de Moisés, né? Que o Adam questiona, né? E ele tem todo o direito de questionar, mas também ele tem o direito de correr atrás das fontes para ver se de fato aquilo foi verdade ou não. Porque embora não tivesse tecnologia na época para tirar uma foto, para poder filmar, né? Eu vou citar aqui o exemplo das 10 pragas, né? Vou citar aqui o exemplo da saga do Egito, mas existem evidências que provam esses fatos históricos. Por exemplo, no Mar Morto, né, já foi encontrado as rodas dos carros dos antigos egípcios, foram encontrado lança, né? Então são evidências que deixam claro, né, que os eventos bíblicos de fato são verídicos. Existem provas arqueológicas também, né, da guerra entre israelitas e filisteus, né, no local que Davi derrubou o gigante. Existem provas, né, no mesmo local que a Bíblia menciona, né, e foi descoberta uma coisa bastante interessante, né, pelo arqueólogo Dr. Rodrigo Silva. Ele e outros arqueólogos. No campo do acampamento que estavam os filisteus, né, foram encontrada carne de porco. E no campo que estavam os israelitas, no acampamento dos israelitas, não foram encontradas carnes de porco, né, o que deixa uma evidência bastante clara, né, do evento histórico da guerra entre os filisteus e israelitas, que de fato aconteceram e que houve de fato a guerra, né, a luta entre Davi e Golias. Porém, para fechar aqui com chave de ouro, e esmagar de vez a teoria negacionista do Ricardo Adam, eu quero citar aqui as profecias de Daniel, né? Profecias de Daniel que se cumpriram, né, no rei da Babilônia, né, no rei da Pérsia, né, no rei da Grécia, no rei de Roma, e está se cumprindo no próprio Jesus Cristo. Vamos falar da figura do bode, né, mencionado no livro de Daniel, né, do bode que ele matou outro animal, né, se exaltou, e de repente aquele bode foi morto na visão de Daniel, e daquele bode subiram 4 pontas, cuja ponta saiu outra ponta que começou a perseguir o povo judeu e a massacrar o povo judeu e a vencer o povo judeu, né? Profecia que nós sabemos que se cumpriu, né? Nós sabemos que esse bode representava o rei da Grécia, Alexandre o Grande, e quando Alexandre o Grande teve a sua morte prematura, né, as 4 pontas representam os 4 generais de Alexandre, e de uma das pontas que saía outra ponta foi fazer guerra aos santos e vencer, né? Então um dos generais de Alexandre o Grande, que se chamava Ptolomeu, né, da linhagem dele saiu outro, né, que significa uma ponta que saiu da outra ponta, conforme narra a profecia de Daniel, né, e saiu um rei ali chamado Ptolomeu, né, e esse rei Ptolomeu
fez guerra contra o Egito, fez guerra ali contra alguns povos e por fim foi fazer guerra contra Israel, né, e massacrou Israel e queria implantar a cultura grega, né, sobre Israel. E dali surge a revolta dos Macabeus, né, conforme consta, né, no livro dos Macabeus, que é um livro que não é canônico na Bíblia evangélica, mas é canônico na Bíblia católica, e é um livro que tem um grande valor histórico. Então tá aí, Ricardo Adams, citei para vocês aqui, citei para você e para seu simpatizante algumas evidências, né, científicas, arqueológicas e históricas que comprova a veracidade do livro de Gênesis e de todo o Antigo Testamento. Eu poderia citar mais coisas, né, mas aí o vídeo ficaria bastante comprido. Então eu resolvi citar apenas estes exemplos, né? Então está aqui, esse é meu vídeo de hoje. Mais uma vez, né, falo aqui novamente, não tenho nada contra a pessoa do Ricardo Adams, né? Ele é uma pessoa que eu gosto muito, que eu admiro, tenho respeito, mas não compactuo com a sua pregação negacionista e relativista. Então tá aqui meu vídeo resposta, né, refutando a sua teoria negacionista e relativista, né, do Ricardo Adams. Espero que seus simpatizantes abram os olhos, né, e não venham idolatrar o Ricardo Adams, né, pois o Senhor Jesus Cristo ele falou, né, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E é justamente isso que acontece com a religião, né? O povo acredita cegamente naquilo que ouve, sem questionar, né? E quando se decepciona, né, com a religião, muitas das vezes, né, colocam uma pessoa que elas admiram tanto a ponto de terem como guru aquelas pessoas, e termina pendendo para um lado que não é correto também. Então tá aqui, esse é meu vídeo de hoje, né? Inscreva-se no canal, deixe seu like, né? Compartilhe esse vídeo com todos os simpatizantes do Ricardo Adams, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Então eu estou aqui pregando para vocês, né? Não aquilo que eu creio, não aquilo que eu acredito, mas estou pregando aqui uma realidade que eu estudei, que eu tenho as fontes e fui buscar atrás. E eu posso falar para vocês com toda a convicção, né? A Bíblia é a verdade. Nós temos todo o direito de questionar, pois através dos questionamentos bíblicos, vocês verão que nenhuma verdade científica bíblica, nenhuma verdade antropológica, nenhuma verdade histórica da Bíblia caiu por terra. Todas as verdades bíblicas, científicas, antropológicas e históricas estão todas de pé. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, sim. A Bíblia é a verdade, sim. A Bíblia é inquestionável, sim. Pois se você questionar a Bíblia à luz da ciência, à luz da antropologia e à luz da história, vocês vão ver que a Bíblia não é falha. Todas as profecias bíblicas se cumpriram, todas as verdades antropológicas, históricas e científicas da Bíblia, nenhuma caiu por terra, todas são verdade, todas estão de pé. Então, os negacionistas que fiquem recalcados. Outro erro do Ricardo Adams é afirmar que a Bíblia foi escrita por católicos, mas isso é tema para outro vídeo. Este é meu vídeo de hoje. Inscreva-se no canal e fiquem na paz.